Olá, meu nome é Lorena Maria, sou do 5º ano manhã, da professora Giovana. Ela nos pediu um trabalho chamado Antigas Civilizações. A civilização que eu escolhi é o Antigo Egito. O Antigo Egito era governado pelo faraó. O seu governo era uma pirâmide. No topo da pirâmide estava o faraó, abaixo os sacerdotes, depois os guardas, a população em si e, por último, os escravos, bem lá embaixo. E as pirâmides, como eu disse, o governo pirâmides, eles também construíam pirâmides, As pirâmides não serviam só para enterrar os faraós, como dizem por aí, não serviam só para isso. Serviam também para experiências mágicas da ciência dos magos, que faziam no Antigo Egito isso. E o que é impressionante nos egípcios é como eles conseguiam se alimentar, sobreviver, no sol escaldante do deserto. O segredo é simples, o rio Nilo, que ajudava quando ele inundava e molhava as plantações que ficavam perto do rio Nilo. Por isso o sol escaldante não prejudicava por causa do rio Nilo. E o Antigo Egito usava a escravidão como uma técnica para construir seus templos, suas pirâmides e tudo que eles precisavam. Eles pediam para os escravos, forçavam os escravos a construir. E construíam também imagens de deuses. E é importante lembrar que os egípcios eram politeístas, isso é, adoravam muitos deuses. Então, sobre a escravidão, eu gostaria de contar uma história. Quando um faraó mau chegou ao poder, escravizou os hebreus que estavam no Egito. E eles ficaram escravizados por mais de 400 anos. Só para recordar, os israelitas ou hebreus, eles adoram Deus único e verdadeiro. E eles são da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Foram os filhos de Jacó, ou Israel, por isso hebreus ou israelitas, foram os filhos de Jacó que foram morar no Egito. E a descendência dos filhos de Jacó que foram escravizados pelo faraó que eu comentei. O povo hebreu passava muitas necessidades, era forçado a trabalhar. Um dia, eles começaram a clamar a Deus por causa de tanta dor que eles sofriam. O faraó decidiu matar, de medo que os israelitas se voltassem contra o Egito, decidiu matar todos os meninos, bebês. Uma mãe, temendo a vida de seu filho, colocou o seu filho numa cesta de juncos e colocou-a no rio Nilo. A princesa que estava a se banhar achou a cesta, abriu e viu o menino e deu-lhe o nome de Moisés, que significa aquele tirado das águas. Ele cresceu como príncipe do Egito. Um dia, Moisés viu um egípcio chicoteando um escravo, não aguentou essa cena e partiu para cima do egípcio. O egípcio acabou morrendo. Moisés escondeu o corpo do egípcio. Um dia, tempo depois, Moisés vendo os dois escravos brigando, disse ao que tinha causado a briga: "Por que feres teu companheiro?" E o causador da briga respondeu: "O que vais fazer? Vai me matar como mataste os egípcios?" Logo isso chegou ao ouvido do faraó. E o faraó procurou matá-lo, mas Moisés não estava lá. Moisés tinha fugido para o deserto. No deserto, ele construiu sua família perto do Monte Horebe, se casou com a Séfora, filha do sacerdote de Madian, e teve um filho que chamou de Gerson. Quando estava pastoreando as ovelhas, ele viu um sinal estranho e foi ver o que era, e viu uma sarça ardente. Isso é, uma pequena árvore que estava pegando fogo,
mas o fogo não se dissolvia na árvore, a árvore não se queimava. E Deus, através da sarça ardente, falou com Moisés, pediu que Moisés fosse libertar o povo israelita da escravidão. Moisés tomou seu filho e sua esposa e partiu rumo ao Egito. Lá pediu que o faraó libertasse o povo hebreu, mas o faraó não ligou e não deixou. Então Deus feriu o Egito com 10 pragas. A praga, o rio Nilo converte-se em sangue. Segunda praga, mosquitos. Terceira praga, moscas. Quarta praga, morte do gado. Quinta praga, feridas na pele, que era a lepra, que o corpo todo ficava com feridas. Sétima praga, tempestades de granizo. Oitava praga, os gafanhotos. Nona praga, as trevas, que foram 3 dias e 3 noites de profunda escuridão no Egito. Antes da 10ª praga, Deus revelou a Moisés que ele orientasse o povo, que mataria um cordeiro e com seu sangue eles aspergeriam os batentes das portas. E que todos que assim fizessem seriam libertados da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. O anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos de cada família, mas quem aspergisse os batentes das portas seria salvo. Mas naquela noite, todos os primogênitos dos egípcios e dos animais foram mortos, até mesmo o primogênito do faraó. O faraó, diante de tanta dor, tanta tristeza que seu povo passou por causa das pragas, deixou o povo ir. E o povo saiu guiado por Moisés. Só para dar uma curiosidade, depois da libertação do povo hebreu, que começou a Páscoa, que significa passagem da vida velha para a vida nova. E eu vou explicar aqui o que eu fiz. Então, com a minha maquete eu fiz as pirâmides. Aqui eu fiz o faraó com a coroa. A coroa ficou vermelha e branca. Depois a união do Alto e o Baixo Egito. Eu fiz o filho do faraó primogênito. Eu fiz alguns guardas. Fiz Moisés e um escravo. E aqui eu fiz o rio Nilo. E Moisés estava pronto a estender seu cajado para converter o rio em sangue.